Então, bom dia a todos e a todas da escola, os professores e os pais dos alunos da escola Professor Carlos Maurício. Eu sou Elita Sêneca, nutricionista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a alimentação das crianças, né, das crianças de vocês, principalmente nesse período de pandemia, né, nesse novo normal, que as crianças estão há 7 meses, né, um pouco mais de 7 meses em casa, e foi visto que as crianças têm ganhado muito peso nesse período em função desse novo momento que a gente está vivendo, né? De ficar muito tempo em casa, a questão da ansiedade também que as crianças sentem, né? Com esse período, né? De não poder ir para a escola, ela sente saudade, de não poder estar saindo, não ter essa liberdade como antes. Então, hoje nós vamos conversar, nós vamos ver uns 10 passos de como melhorar, de como cuidar da alimentação das crianças em casa e sempre, né? Não só agora nesse período de pandemia, né? Mas sempre. Vou compartilhar aqui a tela. Aguarde só um momentinho que demora um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas também, aí no final eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Então, o tema do nosso encontro hoje, né? Alimentação infantil saudável. Então, como eu disse, né, nós vamos ver 10 passos que pode ajudar vocês, pais, a saber, a ter esse conhecimento do que é melhor para a alimentação das crianças. O primeiro passo é oferecer alimentos de diferentes grupos, distribuindo em pelo menos 3 refeições principais e 2 lanches por dia. Então, oferecer uma alimentação variada de diferentes grupos. Aqui vocês veem a imagem da pirâmide alimentar, que mostra que a gente tem que ter um equilíbrio entre todos os grupos de alimentos, oferecer, também pode ser oferecido, deve, né, ser oferecido cereais, como o arroz, o macarrão, né, os derivados do trigo podem sim ser consumidos, mas também oferecer alimentos como legumes, verduras, frutas, leites derivados, carnes, ovos, peixes. Todos os alimentos devem ser consumidos. Alguém está tentando entrar aqui, só um momento. Então, oferecer diferentes grupos de alimentos. Quanto mais variada for a alimentação, melhor. E dividir em refeições. 3 refeições principais, como café da manhã, almoço e janta. E também os lanches, né, entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e a janta também pode ser oferecido os lanches, né? E talvez também um lanche antes de dormir, né? A depender dos horários da criança. Então, sempre está distribuindo. O segundo passo é incluir diariamente alimentos como cereais, como, por exemplo, arroz, só um momento. Era isso que eu queria evitar, mas faz parte desse mundo online nosso, né? Calma aí, que acabou dando um probleminha aqui. Aí. Então, o segundo passo é incluir diariamente alimentos como cereais, né, o arroz, o milho, tubérculos, que são as raízes, né, batata, aipim, né, tubérculos ou raízes, pães, massas, dando preferência também para esses alimentos
de origem integral, por exemplo, o pão integral, o arroz integral, ele é mais saudável, né, que o não integral, por conter fibras, e conferir maior saciedade às crianças, mas também alimentos de origem natural, né, como a aipim, a batata, a banana também, né, a banana da terra. Então, sempre dá preferência a esses alimentos. O terceiro passo, procurar oferecer diariamente legumes e verduras como parte das refeições da criança. As frutas podem ser distribuídas nas refeições, sobremesa e lanche. Então, como eu disse, né, tem oferecer refeições equilibradas ao longo do dia, né, e sempre introduzir legumes e verduras nas refeições da criança. Eu sei que muitas crianças têm resistência, mas é uma questão de hábito, né? Se a criança já não está acostumada a comer esse tipo de alimento, oferecer, preparar de uma forma diferente, como, por exemplo, aqui tem esse pratinho aqui para as mães que têm mais paciência, né? E a depender também da idade da criança, oferecer, preparar de uma forma diferente, de uma forma atrativa, ensinar essa criança a comer esse tipo de alimento. Quanto mais cedo vocês incentivarem as crianças a estar consumindo esses alimentos, melhor. Né? As frutas, também oferecer as frutas nos lanches, ou como sobremesa também, em vez de dar um doce para a criança. Mas uma coisa importante, a criança, ela segue o exemplo dos pais, então não adianta também você estar lá, terminar de almoçar e começar a comer um doce e insistir para a criança comer uma fruta. A criança, ela segue o exemplo dos pais, então o importante é que essa mudança seja para toda a família, né? Toda a família vai ter mais saúde, né? Então, é interessante os pais darem o exemplo, né? O quarto passo é oferecer feijão com arroz todos os dias. Por quê? Porque a combinação de feijão e arroz é uma combinação muito rica em proteína, em aminoácidos, né, que são as pecinhas que formam as proteínas, e forma a combinação, tem que ser os dois juntos, um completa o outro. Então, não adianta oferecer só o arroz ou só o feijão, né? O importante é oferecer um pouco de cada, né? Na proporção de 2 para 1, duas quantidades de arroz para uma de feijão. Por exemplo, 4 colheres de arroz para 2 de feijão. Dando esse exemplo, né? A proporção do arroz é sempre um pouquinho mais. Nessa combinação, eles formam a proteína, eles têm, né, as proteínas com um valor muito grande, né, substituindo até a questão de o valor, né, de uma carne. Não que a carne não deva ser oferecida junto com arroz e feijão, mas ele tem valor semelhante ao uma carne, né, na questão da proteína, além de outras vitaminas, minerais, né, como o ferro existente no feijão. Então, é muito importante oferecer todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana. Se tiver, pode ser que tem um dia ou outro que tem alguma preparação diferente, aí tudo bem, mas sempre que puder estar oferecendo pelo menos 5 vezes na semana. O passo 5, né, é oferecer diariamente boas fontes de proteína. Assim como eu disse, né, que o arroz e o feijão são boas fontes de proteína, existem outras fontes, como, por exemplo, os leites e derivados, né, leite, queijo, que eles são fontes de proteína e, além disso, são fontes de cálcio. Isso ajuda a fortalecer, né, os ossos, os dentes da criança, principalmente a criança que
ela ainda está em crescimento, né, em formação. Então, esse nutriente, né, o cálcio presente nos leites e derivados é muito importante. Salvo se a criança tiver alguma intolerância, aqui eu estou falando no geral, mas se a criança tiver principalmente intolerância à lactose, que é muito comum, está sendo muito comum ultimamente, então aí tem que encontrar fontes alternativas, né? Como outros leites vegetais, né? Leite de arroz, outras fontes, né? De cálcio também são os vegetais verdes escuros, como, por exemplo, a couve, o brócolis, aí pode estar compensando. Mas se a criança não tiver nenhum problema com relação à lactose, ou então oferecer o leite e o queijo sem lactose, se não for alergia, né? Se for alergia ao leite, aí já não pode oferecer nenhum tipo, nem sem lactose, nem com lactose. Mas se for só intolerância à lactose, pode estar oferecendo também o queijo, o leite sem lactose, para a criança não ficar sem essa fonte de proteína e de cálcio, né? Que é muito importante para a fase, né, de crescimento das crianças. Além disso, oferecer outras fontes de proteínas, como, por exemplo, ovos, carnes, peixe, frango. Então, é uma regra, né, que é muito importante. Nos lanches, no café da manhã e nos lanches, vocês podem estar oferecendo os alimentos, os leites e derivados, que são ricos em cálcio. Almoço e jantar, ofereça as outras fontes de proteína, como as carnes, o frango, o peixe, né? Ovos também, porque eles vão ser ricos em ferro. Então, nunca oferecer esses alimentos, fontes que vem do leite, né? Leites derivados no almoço e no jantar, porque ele acaba atrapalhando a absorção do ferro da carne, do feijão. Então, esses alimentos, eles são boas fontes de proteínas, mas é importante oferecer longe das refeições do almoço e do jantar. Deixar para os lanches e o café da manhã. O sexto passo é evitar estar oferecendo para a criança alimentos gordurosos e frituras, né? Os alimentos industrializados e processados, né? As frituras, no geral, também feitas em casa, está evitando, está oferecendo com frequência. Uma vez ou outra, não tem problema, né? Mas, assim, o máximo que você puder evitar. E aí eu volto para a questão da família, né? Se a família toda tem um hábito de comer muita fritura, para que a criança não crie esse hábito, ou para mudar esse hábito da criança, é interessante, é importante mudar o hábito da família toda, e toda a família sai ganhando, porque senão vai gerar um estresse em casa, a criança não vai entender, né? Se ela vê os outros consumindo esses alimentos e ela não poder comer, então vai ser mais uma fonte de estresse, né? Que nesse momento já tem muitas, né? Então é importante toda a família estar evitando esse tipo de alimento. O sétimo passo, né? Evite oferecer refrigerantes, sucos industrializados, balas, bombons, as guloseimas no geral, né? Biscoito recheado, no dia a dia da criança. Então, esses alimentos, eles têm grande quantidade de açúcar, né? E corantes ou outros aditivos que fazem muito mal para as crianças, para todos nós, né, na verdade, né, mas as crianças que são mais fãs desses alimentos, né, e se elas se elas tiverem acesso a esses alimentos, elas vão querer, elas não vão entender que não pode ser consumido naquele momento, né, dificilmente uma criança entende, compreende, né, mas, então, qual é a estratégia? Não comprar esses alimentos, não ter esses alimentos em casa. Porque sempre que tiver em casa, ainda mais agora que as crianças estão o tempo todo em casa, elas vão acabar consumindo esses alimentos com muita frequência e com a quantidade maior do que o permitido. Então, deixar esse tipo de alimento
esse tipo de alimento, entre aspas, né? Para ser consumido, quando tiver algum evento, né? Futuramente, quando a gente voltar para o presencial, né? As festinhas de aniversário, que é uma coisa inevitável, né? Que faz parte da vida social da criança. Então, deixar só para esses momentos, né? Quando fazer um passeio, e mesmo assim, controlar a quantidade, não exceder a quantidade de uma vez só, né? Então, deixar só para esses momentos, fazer a criança entender que isso não é alimento para ser consumido todos os dias, isso para ser consumido em casos especiais, em festinhas, em alguns eventos, já passando esse tipo de pensamento para a criança, né? O passo 8 é diminuir a quantidade de sal na comida, não deixar o saleiro na mesa. Então, essa também é uma recomendação, né, para toda a família, né? E por quê? O excesso de sal pode causar hipertensão. E se a criança, desde nova, já consome bastante comida com bastante quantidade de sal, alimentos ricos em sal, como os defumados, os embutidos, como presunto, calabresa, esse tipo de alimento, ela já vai ter uma tendência a ter hipertensão. E na vida adulta, hipertensão, obesidade, né? Esses tipos de doenças crônicas que às vezes a gente acha que só está presente em adulto. Na verdade, ela já tem a tendência a ter essa doença na vida adulta, mas já existem muitas crianças que já estão apresentando essas doenças em função da má alimentação. Então, imagine uma criança de 10, 11 anos já hipertensa. Olha a qualidade de vida que essa criança vai ter, sem contar o risco de morrer mais cedo, né, em função da doença, se ela não for controlada. Obesidade, também grande número de crianças com obesidade, e por aí vai, trazendo outras complicações para a vida da criança. Então, é uma questão de saúde, de bem-estar. Então, para poder diminuir a quantidade de sal da comida, é interessante caprichar em outros temperos. Por exemplo, especiarias, né? Colocar bastante alho, cebola, açafrão, pimenta do reino, pode estar colocando, se não tiver nenhuma intolerância, um pouquinho, né? Cominho, está caprichando, né, em outras especiarias que vão dar sabor à comida e diminuir essa quantidade de sal. O passo 9 é estimular a criança a beber bastante água. Então, sempre está oferecendo água para a criança, principalmente no período de calor. E atenção aqui, a questão água, beber bastante água. Eu nem coloquei aqui bastante líquido, porque muitas pessoas substituem a água pelo suco. Aí isso não é interessante. É importante oferecer bastante água. O suco pode estar oferecendo numa refeição ali, não como fosse água. Tem pessoas que têm o hábito de ter uma jarra já de suco na geladeira e toda vez que sente sede, bebe água, ou bebe o suco. Então, e deixa de beber a água. Isso não é interessante porque o suco, ele, por mais que seja o suco feito da fruta, né, natural, mas muitas vezes ainda coloca açúcar, e mesmo se não colocar açúcar, tem o açúcar da fruta, que em excesso também é prejudicial, e isso faz ganhar peso. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei por que eu estou ganhando peso, se eu não como muito. Quando vai ver, a pessoa está bebendo muito suco, e isso também faz ganhar peso. E nas crianças também não é diferente, né? Então, incentivar a beber água, a gostar de beber água, sempre estar oferecendo, não esperar sentir sede. No caso da criança, tá oferecendo, tá lembrando essa criança de beber água para ela criar esse hábito. E deixar o suco só para o lanche, para acompanhar ali no momento do lanche.
E refrigerante, então, não vou nem falar, né? Porque no caso que eu falei dos alimentos industrializados, para estar evitando, o refrigerante também entra no meio, né? Então, sempre que possível, estar trocando o refrigerante pelo suco natural, mas também com esse controle da quantidade de suco. O refrigerante deixar só para ou não oferecer, não tomar de jeito nenhum, que é a melhor coisa, né? Ou se não tiver jeito, né? Para um evento, uma coisa eventual. E o 10º passo é incentivar a criança a ser ativa. Então, agora, né, com esse período de pandemia, as crianças diminuíram muito a atividade delas, até porque muitas crianças são mais ativas quando estão na escola, né, no período do recreio, o intervalo, as brincadeiras que tem na escola, há algumas atividades, e aí as crianças ficando em casa, muitos pais também estão em casa, agora já estão voltando, né, ao normal, né, mas, assim, acaba que ocorreu uma sobrecarga, né, de função, muitas pessoas trabalhando em casa e as crianças em casa, e acabou que as crianças estão ficando mais tempo na TV, ou jogando videogame, ou brincando no celular, no computador, e elas diminuíram muito a atividade física. Então, isso também está contribuindo para o ganho de peso. Então, é importante tirar, pelo menos eu sei que está uma rotina meio complicada para todos, né? Mas para o bem das crianças e dos pais também, né? Tirar esse momento de atividade, isso vai fortalecer vínculos entre a criança e os pais. A criança não está podendo sair, mas vocês podem tirar esse momento de fazer alguma atividade em comum, que vocês consigam se divertir juntos, né? Os pais, as crianças que têm mais irmãos também estão incentivando, né? Para brincar juntos, mas com cuidado também, né? Para não estar incentivando essa criança a sair de casa, para brincar com a vizinhança, porque nesse momento ainda não está permitido, mas pode fazer um programa em família, né? Que é o mais ideal, além de fortalecer os vínculos entre os familiares. Então, esses foram os 10 passos que eu resumi aqui, né? 10 iniciativas que podem ser tomadas para estar melhorando a saúde, a alimentação, a saúde no geral, né? Das crianças e de toda a família. E alguém tem alguma dúvida, gostaria de participar? Ou não só dúvida, né? Quiser contribuir, fique à vontade. Vou apresentar aqui uma questão que aconteceu comigo ontem. Eu tive com a conversa com uma mãe, aí a mãe já falou assim: eu acho amanhã eu estarei trabalhando, não vou poder participar. Mas eu não sei o que eu faço para minha filha comer carne, ela não gosta de carne. Aí eu conversei com ela que não era necessário obrigar a criança a comer a carne, que existia outras formas de substituir a, 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 a contribuição da carne com outros alimentos, né? Aí eu acredito que eu passei a informação adequada a ela pelo conhecimento que eu tenho da minha própria alimentação. Falei com ela, oferece ovo no lugar da carne, que ela disse que não gosta de carne nenhuma, que vai Nem incentivando a frango, comer ovo. nenhum tipo de carne, nem Nenhum tipo frango, de nem. carne. Isso. Então, mas ovo come. Ela come ovo. Pelo que ela falou, ela come, ela aceita o ovo. O ovo ela Então, aceita. pode estar oferecendo ovo, mas também pode estar preparando de uma forma diferente, né? Talvez seja o tipo de preparo que a criança não aceita. Pode estar, por exemplo, ela pode pegar o ovo, já fazer um omelete, mas colocar, por exemplo, um pouco de carne moída dentro, mais disfarçada, assim, talvez a criança aceite, né? E também tem outras fontes, tem as fontes vegetais, né? Que substituem
em parte, né, a carne, as fontes animais, como, por exemplo, mas talvez a criança também não aceite, que são alimentos que a gente quase não consome, mas grão de bico, por exemplo, tem boa parte, fonte de proteína também, lentilha, mas esses alimentos a gente não costuma consumir muito, então provavelmente, mas pode tentar, né? A questão também é tentando, a criança é ir testando. Muitas vezes a criança não aceita de primeira, mas vocês podem estar fazendo de forma diferente, né? Preparando, oferecendo outras vezes, que não significa que se oferecer uma vez, que a criança não gosta daquele alimento, eu não gosto, não oferece mais. Não, pode ser que ela mude de ideia, ofereça outro dia, prepare de outra forma também. E isso é importante para poder a criança estar criando o hábito de consumir aquele alimento. Por mais que já seja. Qual a idade das crianças, dos pais que estão aqui, mais ou menos a idade? 4, 5 e algumas crianças já fizeram 6 anos. É o caso dessa mãe que conversou comigo ontem. A menina dela já fez 6 anos. Então, de 4 a 6 anos. Então, a criança ainda está em fase de construção do seu hábito alimentar. Né? Quanto mais cedo incentivar esse hábito alimentar saudável, lá desde a papinha, melhor. Mas se até agora a criança ainda não conseguiu consumir alguns alimentos saudáveis, ainda não tem esse hábito, nunca é tarde também, né? Sempre tá oferecendo e mudando as maneiras, conversando com a criança, que já é uma criança que já entende, explicando o porquê. Muitas vezes também consegue convencer a criança a comer o alimento, você falando da importância do alimento. Esse alimento aqui é bom, que você vai crescer, que você vai ficar com o cabelo bonito, principalmente as meninas, né? Coma aqui a cenoura para ficar com o cabelo bonito, então para crescer, os meninos para ficar forte, né? Tem muita essa associação também. As crianças, muitas vezes, elas acham que não gostam do alimento, e aí, quando vocês pais falam assim, para ficar forte, você vai ficar, aí pode falar de algum desenho, associar com alguma coisa que ela goste. E ela começa a comer o alimento, né, por essa motivação, e ela vê que ela gosta, que muitas vezes ela acha que não gosta, mas aí quando começa a comer, quando você consegue convencer a criança a comer, né, ela vai criando o gosto por aquele alimento. Então, tá fazendo umas adaptações, né? No caso dessa mãe aí, também pode estar mesclando, já que ela, das formas que ela ofereceu a carne, né? A criança não aceitou, mas ela pode estar misturando em outras preparações e oferecendo, no caso dessa criança, sempre oferecer arroz com feijão, todas as crianças, mas no caso dessa, né? Está sempre oferecendo arroz com feijão, para suprir também essa quantidade de proteína, e preparações com ovos, talvez ela goste também de talvez uma sardinha, uma coisa assim, ela aceite, né? Está tentando, a questão é essa, né? Está sempre oferecendo e mudando as formas de preparo. Mais alguém? Ou Wellington, Oi. doutora, e quando a criança já tem alergia a todas as carnes, o que é que eu posso substituir para ela não ter essa deficiência? Ela já tem alergia. Já foi A todas comprovado as carnes. todo tipo de carne, e a ovo também, né? Só não tem alergia à carne do carneiro. Então, nesse caso, é uma criança especial, né? Que ela já tem essa alergia, você vai oferecer a carne do carneiro, mas só que você Ela não não vai conseguir, não tem alergia à carne do carneiro, né? Só que você não vai é, conseguir oferecer essa carne todo dia, né? Porque, com ela certeza não, a criança vai enjoar, né? ela não quis a carne do carneiro, comeu uma vez só. Não quis, Não. não quis. Aí, então, aí no caso, a única carne que ela não tem alergia, ela ainda não aceitou. Então, é essa questão. Pode, você tá, nesse caso, essa criança tem que estar pensando mais ainda na alimentação, nas fontes de proteína, vegetais, né? Como eu falei, né? Tentar ver se ela, além
os grãos no geral, né, como as leguminosas, os grãos, como feijão, grão de bico. Tem um alimento também, só que também é pouco consumido, pouco comum, mas que ele substitui a carne, que é a quinoa, mas é um alimento muito raro, né? E muito difícil também de aceitação. Mas pode estar tentando também, e nesse caso, essa criança, o ideal seria um acompanhamento individualizado, pode estar passando algumas suplementações, como ela tem alergia, né? Para suprir essas deficiências. Se ela não conseguir aceitar esses outros tipos de alimento, né? Os vegetais. E está suprindo essas deficiências, aí o ideal seria uma suplementação mesmo. Tá certo. Obrigada. Ou nada. Disponha. Nesse caso aí que a Prolinda colocou, eu fiquei pensando, e a proteína de soja a criança pode ingerir? Ela pode. Bem polêmico. É menino ou menina? Menina. Menina? É a questão da soja, né, que tem muitos estudos ultimamente estão mostrando que a soja ela não é muito benéfica. Uma vez ou outra pode ser uma opção. Eu até pensei nisso também, lembrei da soja, que é uma fonte de proteína, assim como os outros grãos que eu falei, só que tem que ter cuidado com esse excesso, porque a soja, ela mexe com a questão hormonal. Então, se a criança consumir muito soja, ela sendo um menino, ela pode desenvolver características femininas, porque ela vai aumentar hormônio feminino. E a criança, a menina, ela desenvolve uma puberdade precoce, pode desenvolver, mas isso é em excesso, o consumo diário de soja. Então, tanto a proteína de soja, quanto alguns alimentos industrializados que têm soja, como aqueles sucos industrializados com soja, né? Tem muitas mães que colocam também na lancheira, né? Para levar para a escola, aqueles suquinhos, eu não vou falar a marca, mas suco, que tem a soja na sua composição. Então, tem essa questão, né? Que o excesso de soja é prejudicial para a saúde da criança, pensando nessa questão da maturação sexual. Então, tem que ter cuidado. Mais uma vez ou outra, também pode estar colocando essa para variar, né? O cardápio, pode estar colocando essa proteína de soja. Mas cuidado com o excesso. Certo. Tá bem. Mais alguma dúvida? Ou alguma questão específica, né, de alguma criança? Estava querendo dar espaço para as outras pessoas, mas eu ainda estou com inquietação aqui. Estou com uma experiência principalmente nesse período de pandemia, uma criança que tinha controle para não comer doce no meio da semana. E agora, como não existe meio e fim de semana muito bem definido, acabou tendo a necessidade de outras pessoas cuidar da criança e acabou inserindo doce no período da semana como um todo. E aí depois, agora que já estabilizou mais um pouco da pandemia, a criança está tentando voltar à rotina anterior sem comer doce no meio da semana. E, às vezes, percebe que ela está com uma certa abstinência, né? Porque comeu demasiadamente. O que fazer nessa situação, quando a gente percebe que a criança começa a entrar em desespero querendo um doce no meio da semana, a gente tentando controlar ela a não comer, a voltar à rotina anterior que ela tinha. O que fazer? Sim. É uma situação meio complicada, né? Que é a questão do hábito, né? Assim como a gente aprende a ter hábitos bons, a gente também aprende a ter hábitos ruins. E nesse caso, essa criança ela foi incentivada, né? De alguma forma, né? Porque ofereceram, né? As outras pessoas que estavam cuidando da criança ofereceu
ofereceram doces, né, no meio da semana. Então, ela criou esse hábito de comer doce todo dia. E é muito fácil a gente criar esse hábito de comer doce todo dia, porque o doce vicia, né? Ele tem o poder de viciar, assim como o álcool vicia, as drogas vicia, a comida também vicia. É o mesmo estímulo no cérebro, é causado o mesmo estímulo no cérebro. Então, o vício pela comida também existe. Nesse caso aí, percebe-se uma questão do vício, né? Da abstinência, a criança chega a sentir abstinência. O que fazer? Em primeiro lugar, a rotina, né? Estabelecer essa rotina para poder diferenciar o dia que é meio de semana, final de semana, né? Agora também que você disse que já está voltando, já vai ficar mais fácil. Mas quando perceber que essa criança está assim, com essa necessidade, com esse desespero para comer doce, oferecer alimentos doces para essa criança, mas não necessariamente um doce. Tentar oferecer, por exemplo, uma fruta que é mais docinha, uma banana, ou fazer uma vitamina de frutas, principalmente nesses períodos, nesses momentos que a criança sente essa necessidade, você pode até antecipar. Por exemplo, você percebe tal horário que a criança já sente essa necessidade, esse desespero. Aí já ofereça a fruta antes de chegar nesse desespero, entendeu? Porque o organismo da criança já vai estar habituado ali a receber alimentos doces e nesse horário, e a fruta ou outros alimentos doces saudáveis pode estar amenizando essa abstinência, né? Ou fazer alguma preparaçãozinha, assim, tem algumas receitinhas também na internet, né, de alimentos doces, mas que não vai açúcar, principalmente com a banana, né, que faz alguns, mas não sei se a criança vai aceitar, né, mas, por exemplo, você pode pegar a banana, se for o caso da criança que coma chocolate, você pode pegar a banana, amassar e colocar um pouquinho de chocolate em pó. Não, eu não estou falando achocolatado, não. Eu estou falando chocolate em pó mesmo, pelo menos um 50%, né? Tem menos açúcar. E os outros tipos de achocolatados, eles têm mais açúcar que chocolate, né? Aí é quase a mesma coisa que está dando o açúcar para a criança, né? O açúcar puro, né? Então, pode estar fazendo isso, pegar uma banana bem docinha, amassar, então colocar um pouquinho de mel também, que é doce, mas já é uma coisa mais saudável, sem corantes, né, sem aditivos, né? Então, pode estar colocando também uma banana e colocar um pouquinho de mel, amassar, colocar um pouquinho de mel, colocar um pouquinho de chocolate em pó, se for o caso da criança que gosta. E usando a criatividade, né, para esses momentos até a criança se habituar novamente, né, a comer esse doce no final de semana só. Também, outra opção seria distrair essa criança nesse momento, com a atividade que ela goste. Se puder, né, caso tenha essa disponibilidade nesse horário, está fazendo alguma coisa, quando perceber que a criança está um pouco agitada, pensando só no doce, querendo comer esse doce, distrair, fazer alguma atividade que ocupe a mente dela nesse momento, para ela ir perdendo esse hábito. Muito bom. Foi uma luz agora para poder dar essa orientação para a criança de forma mais segura, né? E Sim. sentir seguro na alimentação da criança diante dessa situação, que eu acredito que pode ter acontecido com várias crianças por aí, né? Sim. Não só criança, né? Adulto também, né? Também. Já serve para os adultos também, né? Consumir alimentos doces, mas se você tem, né, certa preferência por alimentos doces, né? Então, para não sentir essa abstinência, colocar alguns alimentos doces saudáveis, né, ao longo do seu dia, por exemplo, fazer uma panqueca de banana, por exemplo, né? Porque tem gente que já tem a preferência pelo alimento mais sal, mas já tem pessoas que têm esse paladar aguçado para o doce. Então, por exemplo, no café da manhã, faz uma panqueca de banana, por exemplo, bata os ovos, amasse a banana, coloque na massa, coloque uma farinha de aveia ou um pouquinho até de
tapioca também, né? Pode ser tipo uma crepioca, mas com banana no meio, a banana amassada, já fica mais com sabor docinho. Quando você joga na frigideira, ela já dá aquele sabor especial, né? Um adocicado da banana. Então, para essas pessoas que têm muita necessidade de comer doce, está colocando esses alimentos com doces, né? Mais saudáveis ao longo do dia, que aí vai diminuir essa abstinência. Mais alguma dúvida? Essas sugestões aí não servem só para criança mesmo, porque eu também sou adulta, mas eu sou praticamente viciada em doces. Aí já é uma maneira, né? Porque agora com essa pandemia, por mais que a gente segure, mas a gente acaba ganhando, quem sabe, 1 quilo a mais, 2 quilos. E aí é bom, né? Essas dicas para evitar o doce, mesmo comendo doce, mas de uma maneira mais saudável, né? Muito bom, Sim, valeu sim. mesmo. Que bom que essa live vai ficar gravada, porque é super interessante, né, para os pais estar acompanhando, e teve muitos pais que não teve a possibilidade de estar nesse momento, mas depois, após, eles vão estar assistindo, né, vendo, muito interessante mesmo, eu gostei muito dessas informações, eu creio que vai ajudar muitas crianças e muitos pais. Obrigada, Mara. Fico feliz. Faço as minhas palavras de Mara também. Foi muito significante e ajudou bastante. Ok, obrigada. Acredito que as dúvidas e as colocações até o momento já foram colocados, né? E aí, então, eu quero agradecer ao Wellington por essa disponibilidade e maravilhosa essas informações de uma forma tão clara, simples e que vai nos ajudar tanto como profissionais e como mães e como pessoas adultas também que querem melhorar a alimentação, buscando essa alimentação saudável, porque tem que começar por a gente, né? Se a gente não começar, a gente não vai incentivar a criança que convive com a gente. Então, muito obrigada, Wellington, pela disponibilidade e sempre que pudermos, vamos contar com essa ajudinha. Certo. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bom estar passando informações, né, para melhorar a saúde da população. Eu fico muito feliz em fazer isso e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bela, eu queria fazer uma pergunta. Se a gente quiser conversar com a sua irmã fora daqui, a gente pode? Pode? Eu acredito que sim, mas vamos ouvir dela.